Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças te damos, ó Senhor Jesus, que a tua palavra, palavra da vida, venha nos iluminar, dar entendimento, encher os nossos corações, ó meu Deus, que ela venha fazer um efeito, Senhor, explosivo nas nossas vidas, que a prática seja uma realidade em cada um de nós, que todos vejam a tua glória em nossas vidas, a tua manifestação, Senhor, da tua vida em nós. Meu Deus, eu te rogo em nome de Jesus, que essa palavra venha fazer um efeito extraordinário em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, em Apocalipse, capítulo 12, verso 5. Amém? Apocalipse, capítulo 12, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Amém, amados? Vou ler de novo. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amados, nós sabemos que o livro de Apocalipse é o livro de revelação, é algo que ainda vai acontecer. Esse filho aqui é o corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. Amém, amados? Os irmãos sabem que a igreja, ela está esperando o arrebatamento, está esperando ser arrebatada. E não é todos que vão ser arrebatados, irmãos. O que é arrebatado? É ser totalmente levados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele dizia que antes disso acontecer, vai ter que se levantar o pai da mentira, o espírito do anticristo, que vai enganar as nações. E isso, irmãos, ainda a gente sabe que não está visível, mas o espírito da iniquidade já paira sobre toda a humanidade. As mentiras, os ódios. E o Senhor disse o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam se esfriar. Mas é amor de quem? De quase todos quem? Do mundo? Não. Daqueles que amam a Jesus, daqueles que buscam ao Senhor. E por causa das coisas, por causa da avareza, por causa da angústia, por causa do ódio, por causa das mágoas, por causa dos rancores, por causa da dor, da angústia, da tribulação, as pessoas vão começar a se esfriar, irmãos. E a gente que está vivendo esses dias, nós temos que nos preocupar com isso. Amém, amados? Amém. Nós não podemos ficar aqui nessa terra. Nós temos que ser arrebatados. Amém. Não se ache tão miserável que não possa ser arrebatado, porque aquele que morreu por você é maior do que tudo, irmãos. Amém. E o Senhor morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, e vida, irmão, manifestada. Amados, em Mateus, veja, Mateus 24, quero compartilhar aqui com os irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, diz assim, ó, Mateus 24, no versículo 14, diz assim: Amém, amados? Encontraram? Vamos lá. E será pregado, irmã Rosa, será pregado este evangelho. E que evangelho que vai ser pregado? O evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado por todo mundo. Entendeu, irmãos? Quando eu falo do ID, que os irmãos estão indo na África,
os irmãos estão andando no continente, é para a gente se alegrar. Porque, irmãos, quem é que anda preocupado com isso? Você vai em qualquer lugar, todo mundo só está se preocupando com o seu próprio bairro, encher aí o local que está ali. Mas o pessoal não está preocupado em entrar nos países, não. Não estão preocupados em entrar nas cidades, não. Estão preocupados só em criar um reino próprio ali. O evangelho do reino é para ir para todo mundo. Olha como ele diz, Senhor Jesus, e será pregado. Não é que estava sendo pregado, porque o Senhor já estava pregando onde? Em Jerusalém e na nação de Israel. Mas ele está dizendo que será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, só tem testemunho aqueles que Deus governa. Uma pessoa que não tem testemunho é uma pessoa que faz a sua própria vontade, vive da sua maneira, vive nos seus conceitos, não sabe a vontade do Senhor, faz aquilo que bem vem na cabeça. E o evangelho do reino é o evangelho onde Jesus Cristo, ele encabeça todas as coisas, onde Jesus manda, e não onde ele é mandado. Porque as pessoas têm o Senhor para mandado, para o Senhor curar, para o Senhor dar dinheiro, para o Senhor realizar uma boa viagem, para o Senhor dar um marido melhor, uma esposa melhor. As pessoas estão nisso. E o Senhor não veio ao mundo para isso, irmãos. O Senhor veio ao mundo para governo. Ele veio ao mundo para mandar. Ele veio ao mundo para encabeçar todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo encabece a sua vida e a minha vida. Amém, amados? E aí, irmãos, entra num ponto. No capítulo 24, do versículo 22 em diante, diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha só. Versículo 22, do 24. Não tivessem aqueles dias. Quem são esses dias, irmãos? Os dias que nós estamos vivendo, de esfriamento, de busca do seu próprio interesse. Mas o Senhor diz assim: se aqueles dias não tivessem abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém. Mas por causa de quem, irmãos? Por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Quer dizer, o Senhor tomou aqueles dias, os dias que nós estamos vivendo, um tempo, dentro de outro tempo, para aqueles que o Senhor chamou, não se perca. Porque a morte do Senhor Jesus Cristo é para que ninguém que esteja nele se perca. E por que o Senhor está dizendo isso? Ele coloca aqueles que o Senhor salvou, onde? No seio da igreja. Para, através da palavra, a pessoa vai sendo curado, vai sendo renovado. É através dessa palavra que vocês estão ouvindo e eu estou ouvindo também. Nós somos curados, irmãos. No versículo 23 diz assim, então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou está lá ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis ele está ali, outro mas assim, não, está lá, ou que habita, ou ele lá e está no deserto, não saia da casa, não acrediteis, porque assim como relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, aí mais na frente o Senhor disse que vai aparecer muitas coisas no céu, vai ter a questão da lua, vai ter a questão dos mares, vai ter a questão das guerras, vai haver guerra contra Israel, vim falando tudo isso aqui. Aí o Senhor disse, não tenha medo, isso são os princípios das dores. Mas o sinal mais forte é que o evangelho está sendo pregado
a todas as nações. O evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações. Ele diz, muitos serão quê? Chamados, e poucos escolhidos. Quem são os chamados? Quem são os chamados? São aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. São aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não tiveram realidade de governo. Eles não amam o Senhor ao ponto de deixar o Senhor governar suas próprias vidas. Essas pessoas, elas não vão ser o filho varão. Essas pessoas, elas não vão ser arrebatadas. Irmão, e quais são que vai ser arrebatada? Que seja eu e você, irmãos, que esteja inserido nessas palavras que eu vou dizer agora. Essas são as pessoas que estão comprometidas com o negócio do Pai. A Bíblia Sagrada, ela não coloca que são pessoas que sabem mais. Ela não diz, são pessoas que têm conhecimento bom, um conhecimento muito bom da Bíblia. Ou então ela diz, são os pregadores. Ou então ela vai dizer o quê? São pessoas que têm um conhecimento elevado. Ou então são pessoas também que não têm conhecimento nenhum. Não, não diz isso. Elas dizem que são pessoas que estão comprometidas com o Senhor. Estão aliançadas. Fizeram um concerto com Deus. Essas pessoas o Senhor chama de escolhidos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fiel e obediente. Lá em Samuel, irmãos, havia um rei chamado Saul. E esse rei, irmãos, ele era muito benquisto, era uma pessoa forte. A Bíblia Sagrada diz que todas as pessoas que ficavam próximo dele, ficavam do ombro para baixo. Era um homem gigante, um homem muito de força. E ele vencia as guerras, porque Deus era com ele. Mas ele pensava o quê? Que a força era dele. Ele pensava que a força era dele. Mas aí, irmãos, o que foi que ele fez? Ele preferiu sacrificar do que obedecer. E o que aconteceu mais? O Espírito de Deus saiu dele. Ele não ganhava mais nada. Perdia tudo que fazia, Daiane. Tudo que fazia ele perdia. Porque o Espírito de Deus já não estava com ele. E o Espírito de Deus estava agora procurando um. E já tinha escolhido. Quem era que tinha escolhido, irmãos? Um que estava onde, irmãos? Estava tomando conta das ovelhas de quem? Do pai. Estava tomando conta das ovelhas do pai, era desconhecido, não tinha força nenhuma ali, ninguém conhecia ele, mas ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, mas ninguém sabia que ele era assim. E quando Samuel disse, é na casa de Davi, é na casa de Jessé, que tem o ungido de Deus. Samuel, vai na casa de Jessé, que eu já tinha escolhido o meu ungido no lugar de Saul. E agora, irmãos, Samuel vai na casa de Saul, vai na casa de Jessé, chega lá, se apresenta muitas pessoas capazes ali. Olha, e Samuel, sendo um homem de Deus, ele foi enganado. Quando ele viu o primeiro Aliúde aparecer, ele disse, é esse aqui. Quando já foi ungido, o Senhor disse, não, ele parou. Não é não. Ele já ia ungindo, porque olhou para o camarada, o cara forte. Ele disse, é esse aqui. Aí já foi ungido. Não, Samuel, não olhe a aparência, eu olho o coração. Irmãos, e quando vier o outro, e o outro, e o outro, passaram 7. Aí o Samuel olhou assim e disse, Jessé, já se passaram 7, tem algum filho? Será que eu estou enganado? Aí ele disse, o pai olhou assim, rapaz, tinha um menino, um rapaz lá tomando conta de umas ovelhas no meio dos matos. Aí ele disse, não saia à mesa, ninguém sente à mesa se ele não chegar. Ninguém senta à mesa se ele não chegar. Ó Senhor Jesus. E lá vem o menino. E lá vem aquele rapaz, ruivo, estranho, não tinha aparência nenhuma de um homem de guerra. Mas aí, quando ele viu o menino, já foi ungindo ele direto. Mas aí, irmãos, o que me chama a atenção, Davi poderia dizer bem assim, agora eu quero ficar numa rede, que agora eu sou rei. Mas ele era obediente, foi ungido e voltou para onde, irmãos? Voltou para os matos cuidar das ovelhas do pai. Ele sabia que já era ungido como rei.
mas voltou para tomar conta das ovelhas do pai, nas tiriricas, nos apertos, nos espinhos, porque ele era obediente, irmãos. E o Senhor, você sabe da história, o Senhor mostrou quem é Davi. E Jesus Cristo, ele é o que, irmão? Descendência de Davi. Quando aquele cego de Jericó começou a clamar, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus. Vamos dizer assim, vamos dizer essa voz, irmãos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou, irmãos. Ele gritou. E você sabe o que aconteceu? Jesus parou, porque Jesus sabe muito bem quem era Davi. Ele para e manda chamar aquele homem. Então, irmãos, a gente pode estar nesse estado. A gente pode estar numa condição de achar que o Senhor não nos escolheu. O Senhor escolhe, irmãos. Não se coloca tão distante, não. Você pode sair da condição de chamados para escolhido. Eu posso sair da condição de chamado para escolhido. Isso é uma disposição mental. É o quanto nós nos comprometemos com as coisas do Senhor. O quanto eu luto pelas coisas do Senhor, que eu estou disponível ao Senhor. Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 15, irmãos, versículo 15, a gente desfrutou essa semana, e esse assunto está sempre rodando, né, para nós. Diz assim, ó: o Senhor chama os apóstolos na mesa, está ali, Maísa, Jesus Cristo com seus apóstolos, está ali para comer um pão, mas naquela noite ele ia ser traído, ele ia sofrer muito. Aí ele diz assim, ó, no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, vocês sabem, todos nós somos servos de Deus. Alguns obedientes, outros nem tanto obedientes, mas todos nós estamos nessa condição de servos. Porém, o Senhor disse que agora nós podemos ser amigos. Amados, já subiu a graduação, né? Mas quando o Senhor ressuscita, irmãos, Ele chama a gente agora de irmãos. Senhor Jesus, o Senhor vai aproximando-se de nós, irmãos. Começa com servo, vai para amigo e depois vai para irmão. Senhor Jesus, irmão. Olha que privilégio que o Senhor está nos dando. É o nosso coração, o Senhor está no nosso coração. O Senhor, quando Ele sofreu, irmãos, Ele pensava em cada um de nós ali. Todo o seu sofrimento, todas as coisas que o Senhor passou. Amados, essa semana eu tive uma revelação da parte do Senhor. O Senhor, quando Ele saiu dessa mesa, e já era de madrugada, já eram umas 3 horas da manhã, e o Senhor disse, vamos sair daqui. O Judas já tinha saído para trair o Senhor, e quando ele atravessa o riachozinho, ele espera ali 1 hora, espera o Judas, irmãos. Imagina esperando as coisas negativas acontecer. Irmãos, imagina isso, o Senhor esperando a hora chegar, a hora da morte, ele esperando aquela hora, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que era a hora dos cães, a hora das trevas. E nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo suou sangue. Começou a suar sangue, angustiado. Por quê? Porque Ele queria sair daquele lugar. Mas você, eu, nós não permitia. Porque o amor de Deus estava sobre nós. O amor do Pai deu uma ordem para o Filho. É para salvar o Nick. É para salvar o Adalto. É para salvar a Maísa, é para salvar a Adriana, é para salvar a Lídia, é para salvar a gente, é para salvar você, é para me salvar. Imagina, a voz direto, a voz do Pai direto: não saia, não saia, você não é perdedor, você é vitorioso. E o Senhor ali, diz a Bíblia Sagrada que veio um anjo do céu, irmãos.
veio um anjo do céu e ficou ao lado do Senhor, confortando o Senhor, ajudando ele ali. Não saia, você vai conseguir, você vai vencer, você vai dar àqueles que o teu Pai quer. Ó Senhor Jesus. E o Senhor suportou ali, irmãos, suportou todas as coisas, esperou a hora de ser morto. Diz a palavra de Deus que como uma ovelha muda, foi levado para um matadouro. Eu perguntei ao irmão Delson, como é uma ovelha? Ele disse, irmão, a ovelha é impressionante. Ela vai e muda, ela vai, dá a paulada e ela não berra, né, irmão? Bate na cabeça dela com o machado e ela só vai, ela não reclama. Já o bode é uma reclamação terrível, né, irmão? O bode é uma reclamação, chorando, reclamando que está partindo. Mas a ovelha é muda, irmãos. Ela morre muda. Senhor Jesus, aquilo me tocou demais, irmão. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, uma ovelha muda foi levado para um matadouro. Ele não reclamou. Por quê? Porque tínhamos nós. Nós éramos o motivo do Senhor suportar todas as coisas que suportou. Por isso, irmãos, que o amor de Cristo, irmão Creuza, tem que nos constranger. Não é possível que esse amor não entre no seu coração, não entre no meu. Nós não podemos ser só chamados. Nós temos que estar na categoria de escolhidos, daqueles que amam o Senhor. É o escravo da orelha furada, aqueles que amam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós estamos aliançados com o Senhor. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. O inimigo, irmão, quer tirar a gente da presença de Deus. Há uma guerra dentro de nós, né, irmão Delson? Há uma guerra. Se você baixar a guarda um pouquinho, já sobe um ódio, já sobe uma raiva, já sobe uma ira, já sobe um desespero, já sobe uma angústia. Por quê? Porque você está permitindo que a carne governe a sua vida. E não permita. Vá para a cruz. Suporte todas as coisas como o Senhor suportou por mim e por você. Não permita, irmãos, que o inimigo se irande com você, mas entregue a Deus. Vá para o joelho. Diga, Senhor, se eu estou servo, eu sou tua serva, diante de ti, Senhor, coloca a minha causa. O Senhor é meu vencedor, o Senhor é um leão da tribo de Judá. Senhor Jesus. Então, irmãos, é nesse Senhor que nós estamos. Nós não podemos desistir, nós não podemos dar para trás. Nós temos um DNA de Deus, somos comprometidos com o Senhor. Então vamos entrar assim na África, vamos entrar na Oceania, na América do Norte, onde tiver pessoas, vamos pregar assim o Evangelho, seja por inveja, seja por ganância, seja lá por quem for, mas nós temos um coração de entrar em todo lugar, em nome de Jesus. Esse é o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Jesus Cristo é o nosso Senhor.